Olha, o planejamento tributário, ele sempre teve relevância, ele sempre foi importante, mas hoje ele deixa de ser, na minha visão, um aspecto, uma ferramenta de maximização de eficiência para um viés mais estratégico operacional, né? Nós temos uma modificação em relação à eficiência para, inclusive, a subsistência. Então é muito importante esse entendimento, né? O planejamento agora, ele vai redefinir os próximos anos da empresa, sim, os próximos 5, 10, 15 anos da empresa, inclusive se ela vai ter saúde suficiente para permanecer no mercado ou não, tá? A linha do planejamento tributário que a gente gosta de tratar, que muitas vezes o empresário ele entende que é uma mera alteração do regime de tributação. Eu sou real, presumido ou simples nacional? Isso é um detalhe dentro do planejamento. Isso não compõe, compõe, mas não define o planejamento tributário. E dentro da linha, né, da reforma tributária, é fundamental que o empresário ele entenda que existe uma necessidade de elaborar um mapa, uma fotografia da empresa, da forma como ela está hoje, sob o espectro tributário, para entender qual que é a relevância que os tributos têm hoje sobre o faturamento. E não é simplesmente IRPJ, CCLL, PIS/COFINS, não, é tudo. É desde encargo sobre folha, tudo que é tributável, né, tudo que é tributário, melhor dizendo, dentro da empresa hoje, é importante que seja composto para entender qual é o percentual que isso ocupa dentro do faturamento. E imediatamente girar a chave para a reforma tributária como se ela começasse amanhã. Existe toda uma fase de transição, né, de 27 iniciando a parte federal, depois de 29 a 33 a parte estadual municipal do IBS, um pouco que já é 1º de janeiro de 2033. Como que fica isso? Com a minha atual estrutura de débito, minha atual estrutura de créditos, para quanto que a minha carga tributária vai a partir do momento que eu substituir o PIS e a COFINS e o ISS pelo IBS e pela CBS. E essa informação ela guarda uma relevância muito significativa, porque uma vez que eu tenho estruturas na empresa que geram gastos, mas não me geram créditos, o planejamento ele entra como peça-chave fundamental de reestruturação do negócio para a criação de novas matrizes de crédito, que hoje, simplesmente ao virar a chave, não vão existir. Então, ele tem esse papel central, né? Ele atua como um pivô para garantir que o impacto da reforma seja mitigado. Ele não seja tão severo quanto potencialmente ele pode ser. Efetivamente, na prática, vamos pensar um caso concreto aí, uma empresa de engenharia, e nós vamos fazer um planejamento tributário para essa empresa. Uma empresa que já é lucro presumido, que não é simples nacional, ou é lucro real já, mas vamos pensar uma empresa do lucro presumido. Perfeito. Como é que essa empresa pode buscar oportunidades dentro desse cenário? Um passo a passo aí, assim, pensando em matrizes amplas e sem descer a detalhes. Claro. Como eu disse, o primeiro passo, ponto zero, é a elaboração do diagnóstico que vai revelar essas informações que eu acabei de citar, né? Ou seja, qual que é o impacto tributário atual sobre a empresa e virada de chave para onde vai esse impacto tributário. Porque a partir do momento que eu tenho essas duas grandezas, eu estabeleço 2 paradigmas. O primeiro, como estou hoje. O segundo, para onde eu vou amanhã sem nenhuma alteração. E o trabalho, ele visa buscar a aproximação desses 2 paradigmas. E com isso, então eu tenho uma primeira fase de diagnóstico, né, em que eu vou trazer essas informações e a partir dali eu vou trabalhar dentro dos custos efetivos dentro da empresa. Então como que cada rúbrica, cada detalhe, cada centro de custo ele pode ser trabalhado com a ideia de redução de carga tributária global, não somente IBS-CBS. Esse é o foco, naturalmente. Sim. Todo o planejamento ele é focado na redução desses novos tributos. Mas como a carga tributária total da empresa compõe, ou no mínimo deveria compor, o custo da operação, né, ou seja, o preço que eu vou estabelecer, ele não vai levar em consideração só os indiretos, PIS, COFINS, só o ISS. Eu tenho todo um outro cenário por trás disso, que inclui também os encargos de folha, que inclui também o IRPJ, inclui também a CSLL. A partir do momento que eu trabalho dentro dessas grandezas, eu consigo promover reduções efetivas dentro desses outros tributos, do IR, da CS, dos encargos previdenciários e outros impostos e contribuições, mas eu também consigo estabelecer novas estruturas que geram créditos de IBS onde hoje não existem.
Então eu reduzo a tributação de um lado, reduzo a tributação do outro por criação de novos créditos, e a partir dali eu tenho uma tributação global efetiva sobre aquela atividade de um patamar reduzido. E para isso a gente pode utilizar uma ampla diversidade de ferramentas, dentre as quais, por exemplo, a gente gosta de citar o CSC, né, o Centro de Serviços Compartilhados, que é uma ideia interessante, né? Ele tem ali algumas especificidades que geram economias tributárias extremamente significativas, né, dentro da ordem conceitual do que efetivamente é compartilhado. Esse compartilhamento ele é percebido contabilmente de que forma, fiscalmente de que forma, e essa estrutura ela traz uma mágica tributária muito relevante, né, que permite a dedução, que não tributa uma determinada ordem de grandeza ali desses valores rateados, e isso implementado de uma forma efetiva, eficaz, eficiente, ela promove uma redução total de tributos. E isso passa a ser muito relevante dentro dessa estrutura, porque para prestação de serviço, para o comércio, para a indústria, existe uma visão de créditos mais simples, né, incidente sobre cada elo da cadeia. Então eu comprei um produto X na operação 1 por R$100, vou tributar 29, vendi por 200, eu tenho ali um valor de débito de 58, eu vou tomar esses 29, recolho só mais 29, na operação seguinte a mesma coisa, fica fácil de enxergar o crédito elo a elo. Quando eu tenho a prestação de serviço, eu tenho uma ampla gama de aquisições no momento, só que a saída não tem vinculação direta com essas aquisições, né, de insumos, dentre outros, porque são atividades distintas. Então, a partir do momento em que eu crio esse ambiente favorável a uma redução total de carga tributária, o que inclui necessariamente o IBS e a CBS, eu permito com que a empresa ela consiga manter o mais próximo possível a estrutura atual que ela já tem, né, uma composição de preço que ela já tem hoje, e aquilo que sobressai, a economia, melhor dizendo, sobressalente ali, pode ser lucro, pode ser reinvestimento no próprio negócio, pode ser um abatimento no preço e uma expansão de market share, né, por um aspecto concorrencial. Então isso cria um ambiente de um fomento inacreditável. Por isso eu disse, o planejamento ele adquire um viés muito mais significativo do que já tem hoje. Hoje ele já é importante, ele sempre foi importante, mas a partir dessas novas regras, ele é crucial à subsistência do negócio.